Mantenham mudo aí, por favor, vocês, enfim, por causa da gravação. A gente vai começar, como sempre. Então, hoje é a nossa primeira, digamos, sessão normal, né? Nosso primeiro encontro, eu falei um pouco sobre as bases históricas da meditação cristã. A gente fez uma prática rapidinha. Então, hoje a gente vai começar como normalmente acontece. A gente traz um texto para reflexão, depois a gente faz a nossa prática e depois eu abro para perguntas, ok? Dúvidas, enfim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Chegamos. Vocês estão no computador, não estão? Deixa eu pedir uma coisa então. Pera aí, minha gente. O que eu fiz? Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu pedir uma coisa. Eu vou deixar a Letícia, que está em computador, como co-host, pode ser, Letícia? Aí o que você faz? Você vai aprovando, por favor, a galera que for pedindo para entrar, porque eu receio que eu não consiga ver. E aí, quando a gente começar a nossa prática meditativa especificamente, aí você não aprova mais ninguém, ninguém mais entra. Tá bom? Então vamos voltar do zero. Vamos voltar para o texto, agora sim. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Pronto. O texto de hoje é do Evangelho, vocês estão me ouvindo bem? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versos de 1 a 10. São as bodas de Caná da Galileia. A versão que eu estou usando é da Bíblia de Jerusalém. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, eu tenho algumas versões da Bíblia aqui, mas a Bíblia de Jerusalém, segundo os teólogos, que é inclusive uma Bíblia católica, editada pela Paulus, é a Bíblia mais próxima do original. Eu gosto muito dessa versão, da forma como os versos e os textos são distribuídos. Depois eu vou fazer para vocês uma lista de referências de livros sobre meditação cristã e vai constar essa Bíblia, inclusive. Então vamos lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava por lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Muito bem. Vamos falar, toda vez que eu abro esse negócio, ele tira a música da posição, tira tudo aqui da posição. Vamos falar agora das reflexões que eu faço sobre esse texto. Eu reflito sobre esse texto há muito tempo. A minha interpretação hoje não é naturalmente teológica, já disse a vocês, eu procuro ter uma leitura voltada ao desenvolvimento pessoal. Então a leitura que eu faço hoje é a seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. O número 3, obviamente, teologicamente, em muitas religiões, inclusive no cristianismo, remete à Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo, enfim.
Mas do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, o número 3 simboliza a comunicação. Por quê também? Porque ele representa a expressão da tríade que somos nós, que é o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então o 3 vai falar de comunicação. Na PNL, Programação Neurolinguística, para que se tenha uma percepção completa ou plena de qualquer experiência, é muito importante que a pessoa considere o que nós chamamos de 3 posições perceptivas, que são eu, o outro e nós. Isto é, o meu ponto de vista, o ponto de vista da outra pessoa e o ponto de vista de um observador, né? De preferência que eu consiga ter essa percepção do ponto de vista do observador, que eu consiga me observar e observar o outro dentro dessa interação, dentro dessa experiência. Ora, não havia mais vinho, o vinho do casamento havia acabado. O vinho tipifica a alegria genuína, e casamento significa compromisso. Então, qual é a conclusão a que eu chego desse trecho especificamente? Nós podemos dizer que casamento simboliza compromisso, né? Então qualquer pessoa que casa está assumindo um compromisso. Então eu leio o compromisso como apego a crenças, a padrões, quiçá a identidades que já não servem mais, que já não trazem mais alegria. O vinho é típico da alegria. O vinho tipifica a alegria. Teologicamente, se você falar com qualquer sacerdote, ele vai dizer provavelmente que o vinho tipifica o Espírito Santo. Mas enfim, o vinho tipifica a alegria. Então, determinados padrões que já não servem mais na nossa vida e que já não trazem mais sentido, que já não trazem mais a alegria genuína. Então, é muito importante a gente se dar conta de que tudo que a gente faz na vida precisa ter um propósito muito claro e precisa ter um sentido é propósito, mas precisa trazer para nós a alegria genuína. Lembrando que a alegria é uma das 4 emoções básicas do ser humano. Então, medo, raiva, tristeza, alegria está entre elas. E aí a mãe de Jesus diz assim, eles não têm mais vinho. É um detalhe muito interessante em Maria, ou Maria Santíssima, como costumam chamar os católicos, eu tive observando, ela é cristocêntrica, né? Maria está sempre apontando para Jesus. Em todos os trechos em que ela aparece, interagindo, ela está apontando para Jesus. Ela chama a atenção para Jesus. Então nós podemos dizer que Maria tipifica ou representa a sabedoria ou a nossa consciência. Então é diferente de consciente de Freud, ok? É diferente do consciente enquanto anexo da mente, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente, teoria topográfica de Freud. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma consciência, de uma sabedoria que é a partícula divina em nós. Então essa parte em nós que não é material, porque a mente é material, digamos assim, tem a ver com a matéria, ela aponta para o eterno, ela aponta para aquilo que é essencial. Então vamos considerar Cristo aqui como aquilo que é essencial, como aquela partícula divina em cada um de nós. Então, enquanto a nossa mente está distraída com as coisas transitórias, e a mente se distrai muito facilmente, com muita facilidade, há alguém em nós, né? Há uma consciência em nós, há uma parte em nós chamando a atenção para aquilo que é eterno, para aquilo que é essencial, para aquilo que efetivamente faz sentido ou traz sentido para a nossa vida. O trecho diz que havia 6 talhas de pedra, cada uma contendo 2 a 3 medidas. Então, o número 6 na Bíblia, quando a gente vê o número 6, ele simboliza o homem. Por quê, também? Porque o homem foi feito no 6º dia. Então, se você for lá no Gênesis, o homem foi feito no 6º dia, é o último elemento da criação, no 7º dia Deus descansa. O número 2 simboliza a dualidade, isto é, ambos os números estão falando da gente. Número 6 falando da condição humana, e o número 2 também é da condição humana, que é essa condição de dualidade ou de dualismo. Então, ambos os números representam a nossa condição material. Dualismo é, eu sou matéria, mas eu sou transcendência. Há uma parte em mim que é transcendental, há uma parte em mim que é eterna, há uma parte em mim que não morre.
E há uma parte em mim que vai morrer uma hora, que é instintiva. Então, todas as dimensões da nossa vida, eu digo isso há muitos anos, meus alunos, todas as dimensões da nossa vida, incluindo a arte, é uma expressão ou do nosso instinto ou da nossa essência, isto é, ou daquilo que é material em nós, daquilo que é humano, ou daquilo que é espiritual em nós, daquilo que é transcendental, daquilo que é dessa consciência ou dessa sabedoria. Então, por exemplo, hoje, com a arte moderna, eu não sou crítico de arte, pelo amor de Deus, mas eu tenho uma relativa inteligência e eu observo as coisas. E aí você vai para uma exposição de arte e tem um vaso sanitário na exposição, né? Os caras tratam isso como arte. Então é muito diferente na minha percepção um vaso sanitário para, por exemplo, o Davi de Michelangelo, né? Você olha um quadro de Monet, de Jean-Claude Monet, você olha a Mona Lisa, é muito diferente de você olhar um vaso sanitário, ou essas coisas que eles colocam hoje como obra de arte, como expressão artística. Então você escuta uma música de, sei lá, de Vangelis, Papatanagios, vocês devem conhecer, eu suponho, ou de Marcos Viana, que é um compositor brasileiro que compõe músicas da nova era, ou melhor, da nova era não, música das esferas, Áureo Corrá, só para dar alguns exemplos, é diferente de você escutar Vou te pegar gostoso, aí se eu te pego, essas coisas. Então, até a nossa expressão artística ou é uma manifestação do nosso instinto, ou é uma manifestação daquilo que em nós é material, é perecível, ou daquilo que em nós é existencial, é essencial e é eterno. Nós não podemos ignorar a matéria, porque nós vivemos nela, mas também nós não podemos ignorar a espiritualidade. Então, a virtude, como dizem os filósofos, está no meio. Encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra. E aí Jesus diz, enchei as talhas de água, eles encheram até a borda, e ele diz, tirai e levai ao mestre-sala. Então, a água tipifica a vida, não se faz nada sem água. Água é vida. O vinho, a gente já falou, é alegria. Então, Cristo, essa essência em nós, essa parte divina em nós, independentemente se você acredita que Jesus é o Filho de Deus ou não, se o Jesus histórico é o Filho de Deus ou não, vamos encarar o Cristo como essa parte divina em nós, como essa partícula eterna em cada um de nós. Cristo é aquele que traz alegria para a nossa vida. Mas não é essa alegria dos embriagados, como diz o texto. Porque a embriaguez é uma alegria artificial, é uma alegria em desequilíbrio. É o lado sombra da alegria. É uma emoção derivada da alegria. Mas eu digo a alegria autêntica, a alegria verdadeira, a alegria genuína. Só as coisas espirituais, na minha percepção, trazem a alegria genuína. Todas as outras coisas são absolutamente passageiras. A gente pode até tratar essa alegria genuína, chamar isso de felicidade. É um desafio definir isso, né? Porque a alegria seria algo transitório, seria algo ligado a um evento externo. Passou o evento externo, passa a alegria. A felicidade é uma condição de ser, não tem nada a ver com o evento externo. Então a gente pode estar diante de um baita desafio na vida, mas essa felicidade genuína, essa coisa essa chama que se mantém em nós, naturalmente não vem da matéria, vem das coisas eternas, vem das coisas essenciais, que trazem sentido para a nossa vida. E aí quando o mestre Sala prova o vinho, prova a água transformada em vinho, ele fica muito impressionado porque é o melhor vinho, é melhor do que o primeiro, é melhor do que o vinho velho. E ele diz assim, bom, geralmente os noivos servem o vinho bom e quando a galera já está embriagada serve o vinho ruim. Tu fizeste o contrário, né? Ou ao contrário. Então, o mestre-sala é uma função muito importante, é um cargo muito importante porque ele é responsável pela cerimônia. É simples assim. Ele é responsável pelo banquete. Então, ele é uma pessoa próxima do noivo ou dos noivos hoje, né? Então, quando olho o mestre-sala nesse texto, ele me remete às pessoas próximas a nós. E por que nós? Porque você está aqui num grupo de meditação, não é à toa. Certamente você busca transformação de alguma forma. Você busca crescer, você busca evoluir de alguma forma. Então o caminho da meditação é um caminho evolutivo. É um caminho de crescimento. Então,
o mestre Sala me remete a essas pessoas próximas que perceberão, que saberão identificar se o vinho em nós é velho ou é novo. Porque às vezes, cara, o que o vinho velho representa na minha percepção? Representa a religião seca, religião sem religiosidade, religião sem espiritualidade, que são coisas distintas. Claro que o ser humano pode viver religiosidade e espiritualidade dentro da religião, mas não necessariamente. Essas coisas, infelizmente, não caminham necessariamente juntas. Nem sempre a religião é um caminho evolutivo. A priori, ela é apenas um caminho de crença. Não necessariamente um caminho de evolução pessoal. Então a religião pura, seca, é incapaz de trazer para o ser humano essa alegria autêntica, esse significado autêntico do vinho novo. Então o vinho novo tipifica essa religiosidade, essa espiritualidade genuína. Eu desconfio com muita força que Cristo talvez não tenha vindo fundar uma religião, talvez ele tenha vindo resgatar essa espiritualidade autêntica. E sim, a meditação, incluindo a meditação cristã, é um caminho de espiritualidade autêntica. É um caminho de reconexão. Por que espiritualidade? Vamos definir espiritualidade. É a conexão, ou reconexão, como queira, da pessoa com ela mesma, com a sua essência. E, por conseguinte, com tudo e com todos que estão fora dela. Então, se o sujeito vive, se a pessoa vive uma desconexão, ela não está vivendo uma espiritualidade autêntica, porque a espiritualidade autêntica é conexão, é o contrário, né? É esse sentimento de pertencimento a tudo e a todos, de ligação com tudo e com todos. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu tenho 23 anos de atividade profissional, desenvolvendo gente, desenvolvendo pessoas das mais diversas formas. Enfim, já dei aula em faculdade, já dou treinamentos há 23 anos, o nosso CNPJ acabou de fazer 23 anos, mentorias, enfim, terapia, tantas coisas que eu já fiz e que ainda faço. Fora o tempo anterior a este em que eu vivi uma busca por mim mesmo, né? Uma busca pela minha identidade, pelo meu lugar no mundo, enfim. Eu não me lembro de um momento na minha vida que eu não estivesse, de uma forma ou de outra, envolvido com o meu desenvolvimento pessoal. Então passei por muitos caminhos, andei em muitos caminhos, mas eu tenho aprendido uma coisa, né? Hoje é uma regra que eu tenho na minha vida. Se o caminho de desenvolvimento pessoal que eu escolhi não produz em mim uma metanoia, aquilo que os gregos chamavam de metanoia, que significa uma mudança na minha natureza, uma mudança na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de agir, eu abandono esse caminho imediatamente. Por quê também? Porque eu não tenho e nem quero compromisso com crenças. O meu compromisso é com a minha evolução. Então, se eu estou num caminho, se eu escolhi um caminho, seja ele filosófico, religioso, não importa, e esse caminho não me melhora, não faz a minha vida fluir como um rio flui para o mar, tem alguma coisa errada, eu estou no lugar errado. Pode ser um caminho maravilhoso para os outros, né? Pode ser um caminho maravilhoso para A mais B mais C, mas para mim está provado que não é. Porque se aquilo não me faz melhor, é só um caminho de crença. E crença, cara, definitivamente não vai me levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, pode me fazer andar para trás. Porque assim como eu acredito na evolução, eu acredito na involução. Hoje, o mundo que a gente vive é muito interessante. A pessoa prefere seguir uma religião, isso está cheio, a gente vê por aí. Eu já fui religioso, né? Então nada contra a religião de novo. Eu sou contra a religião sem religiosidade, sem espiritualidade, né? Mas é um problema meu, é uma percepção minha. Então a pessoa prefere seguir uma religião em que o sacerdote vai dizer para ela o que Deus quer da vida dela, o que ela precisa fazer da vida dela, em vez de ela viver uma espiritualidade livre, autônoma. Por quê, Tamer? Porque se liga na dica do Tamer. A liberdade é irmã da autorresponsabilidade. Esse é que é o lance. E o mundo de hoje não quer responsabilidade com coisa nenhuma. O mundo de hoje não quer autorresponsabilidade. O mundo de hoje quer as coisas facinhas, né? Eu digo sempre, é só a gente olhar para os gurus de internet. Por que existem os gurus de internet? Porque tem pessoas comprando essas coisas mágicas, essas coisas mirabolantes, esses caminhos que a gente não sabe onde é que chegam, né? Então, meditação cristã é um caminho da mente para o coração, é um caminho para se desconectar da mente que é dual
para se reconectar com a sua alma, com a sua verdadeira essência, com o Cristos em você, com o Cristo em você. E é por isso que essa semana eu respondi uma pergunta dizendo isso. Tamer, posso colocar uma música de fundo na meditação? Não, porque a meditação é um caminho do silêncio, é um caminho de contemplação. Agora é uma coisa muito louca. A dualidade no mundo, o nível de distração no mundo, dada a sua dualidade, é tão grande, é tão intenso, que faz com que a gente vá ficando no raso, vai ficando ignorando o que é essencial, e às vezes o essencial está no silêncio, que a gente estranha, a nossa mente estranha, gente, né? A mente é dualista. Então, quando a gente para meditar, é uma coisa louca, porque dá coceira, coça tudo, dá cãibra, dá mal-estar, e aí a cabeça não para, e começa a coçar tudo que no lugar que nunca coçou na vida, você começa a sentir incômodo. Botou o silêncio, né? Vamos meditar 20 minutos, são 20 minutos em silêncio, sem barulho. A pessoa estranha, a nossa mente estranha, porque a nossa mente está acostumada com esses estímulos externos que não levam a lugar nenhum, que são meras distrações. E eu entendo a pergunta dessas pessoas, que eu recebi esse tipo de pergunta de mais de uma pessoa, porque antigamente eu meditava assim, eu colocava uma música de fundo, eu pensava na figura do Cristo, quer dizer, eu tinha que usar uma série de artifícios para conseguir entrar num estado, para conseguir fazer uma meditação, e nem sempre eu conseguia. Então, de novo, as pessoas estão buscando um caminho raso, de dependência, porque elas não estão dispostas a viver uma espiritualidade autêntica. Você convida alguém para fazer um trabalho profundo de desenvolvimento pessoal. A gente tem aqui o Metamorfose, por exemplo, que é um treinamento de alto impacto que a gente faz há 21 anos. A pessoa prefere não vir, ela prefere investir esse tempo, esse fim de semana e esse dinheiro em qualquer outra coisa, né? No Metamorfose especificamente, se eu continuar citando, as pessoas vêm sozinhas, não vêm marido e mulher, por exemplo. Por quê, Tamer? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem sempre. Cara, porque é uma experiência tua com você mesmo, não é tua com teu marido, sabe? É uma experiência sua com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Muitas pessoas já testemunharam que metamorfoses são mais impactantes do que o nascimento do filho. Por quê, Tamer? Porque o nascimento do filho, embora seja uma experiência extraordinária, é você com alguém. Treinamento, cara, de desenvolvimento pessoal, naquele nível de profundidade, é você com você mesmo. Me lembro de um pastor, um menino, 20 e poucos anos, 30 anos, que veio fazer o treinamento há uns anos, e ele me chamou num canto e falou: Tamer, eu tive muitas experiências com Deus, eu nasci num lar evangélico, sou pastor, você sabe disso, mas aqui foi onde eu tive uma experiência comigo mesmo, onde eu me encontrei. Então eu quero encerrar, já são 7h25, dando uma dica do Tamer para você. Não importa, eu levei muito tempo para aprender isso. Gente, eu dei muita cabeçada para aprender o que eu estou te dizendo aqui. Então, de novo, eu tenho 56 anos, são 56 anos de jornada de desenvolvimento pessoal. Minha, como sujeito, né? Enfim, como indivíduo que está na busca por si mesmo, pelas suas questões, e como profissional. São muitos anos no caminho, e eu levei muitos anos para aprender isso, e com muita cabeçada. A dica é: não importa o caminho de desenvolvimento pessoal que você escolheu. Você tem que escolher um caminho que é melhor para você. Melhor no sentido de te fazer melhor, não é o mais confortável. Atenção, se liga nisso. Porque caminho de desenvolvimento pessoal é sair da zona de conforto. Não tem mudança na zona de conforto. Bota isso na sua cabeça. A zona de conforto é confortável, é uma beleza, mas não existe desafio, não existe mudança dentro da zona de conforto. Então a mudança já começa a nos tirar da zona de conforto. Por quê? Porque ela é uma novidade. A gente precisa se adaptar à novidade. Toda novidade tende a ser desconfortável num primeiro momento, como a meditação, por exemplo. Não é a técnica da meditação cristã é a mais simples que eu encontrei, mas ela é confortável, ela é facinha? Não tem caminho de desenvolvimento pessoal facinho que não te tire da zona de conforto. Então, retomando, não importa o caminho de desenvolvimento pessoal que você escolheu, seja filosófico, religioso, seja meditação, seja treinamento, seja mentoria, seja terapia, seja o que for. Este caminho precisa produzir uma mudança em você, uma transformação em você e na sua vida. Se ele não faz isso,
você está no caminho errado. Pode ser que seja só um caminho de crenças. Pode ser vinho velho, não é vinho novo, ok? Você está bebendo aquilo, você pode se embriagar naquilo, entrar num estado de euforia, metaforicamente, eu estou dizendo aqui, mas ele não te trará a alegria genuína, a alegria verdadeira, o sentido verdadeiro que vem da sua essência. Isto só acontece quando você está conectado, conectada ou reconectada consigo mesmo. Tá bom? Fez sentido para vocês? Espero que sim. Esse encontro vai ficar gravado, então você pode voltar algumas vezes lá para rever essa minha partilha com vocês, essa reflexão que eu trago. E agora a gente vai para a meditação. Agora significa que você esquece tudo que eu disse. Se alguma coisa mexeu com você, se alguma coisa te estimulou, excitou a sua mente, esquece absolutamente, pensa depois. Pô, o Tamer falou um negócio que esquece o que o Tamer disse, depois você volta a pensar nisso. Agora a gente vai meditar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a técnica da meditação antes da gente começar? Levante a mãozinha aí. Então, beleza. Então, deixa eu tirar uma dúvida de uma pergunta que me fizeram. Tamer, tô meditando sentada na cama. E aí eu não consigo manter a espinha ereta. Chega um momento em que meu corpo vai se curvando. Eu vivi isso, eu, Tamer, também vivi isso lá atrás. A cama não é lugar para você sentar. A cama é lugar para você deitar, no sentido de manter a espinha ereta. Então, você não consegue. Como é que eu fazia quando eu meditava na cama? Eu tinha que colocar uma almofada na base da minha coluna. Eu não sentava na almofada, mas eu colocava como apoio. E nem sempre dava certo. Eu tinha que fazer o esforço de me manter ereto. Isso não funciona. Então, se você quer manter a coluna ereta, você precisa estar numa base firme. Pode até ter uma almofada, pode até ter um futon, enfim, mas isso precisa ser firme. Eu tenho mais tranquilidade, prefiro meditar na cadeira, porque na cadeira eu tenho certeza que vou manter a minha posição firme, ok? Tamer, eu prefiro ficar em posição de lótus. Tá tudo ótimo. Você é diferente da maioria das pessoas. Fique em posição de lótus, mas você precisa ter uma base, né, firme, onde se sentar e, se for o caso, geralmente encostar numa plataforma que você possa manter a coluna ereta. Tá bom, gente? Vamos nós? Então, Letícia, a partir de agora ninguém entra. Vamos meditar por 20 minutinhos, ok? Tamer, pô, com 5 minutos eu não tem problema. Minha perna começou a formigar. Encontre outra posição, tá tudo certo. Volta para sua concentração, volta para sua meditação. Tamer, a minha cabeça, quando eu vejo, eu estou pensando, é assim que funciona. Deixa o pensamento ir e volta para repetição do seu mantra. Então, em que consiste a meditação cristã? Na repetição de um mantra. Este mantra, em geral, é a palavra Maranata, que é uma palavra sagrada para a tradição cristã. Tá bom? Pensei, pô, tô pensando de novo. Esquece o pensamento, ok. Suavemente volta para a repetição do seu mantra. Você só precisa fazer isso. Manter a disciplina de voltar para o seu mantra. Não importa se você precisou se mexer, não importa se coçou aqui, se coçou acolá. Todos nós somos meditantes ou meditadores iniciantes. E quanto mais iniciantes somos, mais desafiante é. Então, até que o nosso corpo entenda que nós estamos sentados para meditar, por isso o ideal é que você faça a sua meditação sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, para que o seu corpo entenda que a gente está ancorando isso, né? A gente chama em PNL de âncora. Você está ancorando aquele lugar para a sua meditação. E a mente começa a entender que você está meditando, que é um momento da meditação. Tá bom? Então, relaxe. Eu vou desligar minha câmera. Se vocês quiserem desligar de vocês, fiquem à vontade. Mantenham, por favor, os microfones absolutamente desligados. Procure um lugar confortável.
Prepare-se para relaxar. Respire profundamente, coloque-se à vontade. Sente-se numa posição confortável, descruzando os braços e as pernas, a menos que você esteja sentado em posição de lótus. Lembrando que você vai precisar ficar imóvel durante todo o tempo de meditação. Então precisa ser uma posição que te permita ficar imóvel confortavelmente ao longo desse período de 20 minutos. Feche seus olhos suavemente. Agora vá soltando o corpo gentilmente, sentindo seus pés apoiados no chão ou em contato com o chão, ouvindo os sons do ambiente, prestando atenção na minha voz. Agora procure perceber a sua respiração, como ela acontece em você naturalmente. Apenas observe. E enquanto toma consciência da sua respiração, você pode relaxar cada vez mais. E não precisa relaxar muito depressa, apenas na velocidade ideal para você. Permita-se fluir com a sua respiração. E toda vez que você expira, você diz para si mesmo: relaxe. Você pode sentir o seu rosto relaxar completamente e a sua testa e os seus olhos, a sua boca e o seu nariz. Relaxando os músculos da sua face, seu maxilar, o seu queixo e o seu pescoço completamente relaxados. Isso. Seus ombros, seus braços relaxados, mãos relaxadas. Sua respiração tranquila. E quanto mais consciente da sua respiração você se torna, mais relaxado você fica. Quadris relaxados, suas pernas, suas coxas, seus pés, completamente relaxado você está. Agora a sua respiração se torna ainda mais profunda e mais lenta, sem pressa. Sua respiração se torna cada vez mais profunda, cada vez mais lenta. Uma inspiração lenta, uma expiração ainda mais lenta. Agora, apenas permita que a sua respiração flua por si só, naturalmente, sem a sua interferência. Apenas mantenha-se consciente dela
E nesse estado de presença, lembre-se que meditação não é algo que você faz, é algo que você permite que aconteça. Apenas esteja presente. Ao final da música e ao toque do sino, inicie sua respiração com a repetição de seu mantra. Pai Celeste, abre nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio onde o vosso amor é revelado a todos os que chamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
Muito bem, muito bem. Respire profundamente. Vamos voltando. Vocês estão por aí? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa ao texto, ao que foi dito? Bom, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas, muito bem-vindos. A gente se encontra na segunda-feira, nesse mesmo horário. Hoje, excepcionalmente, a gente teve uma sessão extra. Bom, para a gente encerrar, insista, você pode desistir de tudo, você só não pode desistir de você, ok? Então, meditar, essa é a técnica, de novo, mais fácil que eu já encontrei. Só que meditar é um desafio para quem não está acostumado, sobretudo. Então, insista, vai no teu tempo. Não consegue fazer 20 minutinhos, faz 5 minutinhos. Rossana está dizendo que conseguiu evoluir bem mais. Ótimo, é assim mesmo. É um passo a passo, é todo dia. Louca para realizar a metamorfose. RM. RM eu não sei quem é. RM, Rosana Monteiro, deve ser. Bom, então insista. A gente tem um encontro semanal. Eventualmente eu vou abrir um encontro extra, como fiz hoje. Independentemente disso, a gravação está lá para você meditar todo dia. Pega a meditação, medita todo dia para o seu corpo, para a sua mente, sobretudo, começar a entender que você agora é um meditante, é uma meditante. Você vai perceber que você vai se tornando uma pessoa mais contemplativa, menos acelerada. Rosane Machado. Enfim, uma pessoa mais centrada e as coisas vão fluindo. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela presença de vocês todos, ou todas, enfim, um excelente fim de semana para vocês. Amanhã eu trabalho, amanhã eu tenho mentoria. A gente se vê na segunda-feira. Falou? Um abração para todos. Valeu. Beijo. Obrigado.